Fala, nação rubro-negra, eu sou Carlos Alanson e este é o canal Raiz Rubro-Negra. Antes de começar o vídeo, peço a todos que se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para ficar sempre bem informado com notícias diárias do Mengão. Sem mais delongas, vamos para as notícias. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, afirmou que a atual gestão do clube não pensa em construir um estádio próprio. Em entrevista exclusiva ao programa TV Brasil, No Mundo da Bola, Landim disse que o objetivo da diretoria é atender a nação rubro-negra, que canta "O Maraca é Nosso", e conseguir a concessão do estádio para os próximos 35 anos. Então, primeiro, o projeto que a gente trabalha é com o Maracanã. E mesmo da época da campanha lá no Flamengo, quer dizer, antes de assumir no início do ano passado, eu sempre falei que a prioridade minha seria sempre o Maracanã. E eu digo isso por vários motivos. Primeiro, porque a torcida sempre diz que a voz do povo é a voz de Deus, né? A torcida diz o Maraca é nosso. Há quanto tempo, né? Ela canta, o Maraca é nosso, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, porque o Maracanã fica localizado numa posição muito boa dentro da cidade do Rio de Janeiro, onde a gente tem acesso por trem, por metrô, por vias largas, ali no meio, Zona Norte, Zona Sul, ali no meio. Perto do centro, ou seja, numa posição estratégica. Então, é muito fácil chegar no Maracanã. O estádio de Copa do Mundo tem toda a tradição, tudo isso. O presidente do Mais Querido disse que o valor da construção de um estádio próprio iria impactar nas finanças do Flamengo, que teria de assumir um endividamento gigantesco. Para Landim, um estádio próprio teria que ser menor e em uma localização menos favorecida. Então, e tem um outro aspecto que é muito importante também, é o custo da construção de um novo estádio, né? E o que isso impactaria, vamos dizer assim, nas finanças do Flamengo, né? Então, você pode considerar, assim, um estádio simples, talvez custasse R$12.500 por cada assento. Se você quer botar um estádio como, sei lá, 60 mil lugares, tudo isso, né? Então, vai te custar, sei lá, perto de 100 milhões. Não, 750, não, estou falando 750 milhões. Assim, e bota mais o custo do terreno. Quase um bilhão. Você bota mais o custo do terreno, você está falando em ordem de grandeza de 1 bilhão. Assim, um bilhão de reais. Né? Então, assim, você está falando de 1 bilhão com um custo de capital de 5% ao ano acima da inflação, que fosse 5% ao ano acima da inflação, para o endividamento. O Flamengo teria que ter um endividamento gigantesco para poder fazer isso. Porque, primeiro, o Flamengo não tem a parte de equity para poder colocar, não é prioridade nossa colocar no estádio. E depois você teria que ter um nível de endividamento gigantesco, que é aumentar o custo de capital do Flamengo absurdamente, e só para, vamos dizer assim, amortizar, só para pagamento de juros, sem falar de amortização, isso poderia bater aí perto de, sei lá, uns 70 milhões por ano. Fora a amortização, que se você fosse amortizar em 20 anos, era mais, sei lá, 50 milhões por ano. Então você está falando de cair em cima das finanças do Flamengo mais 120 milhões para colocar num estádio, num local pior, onde você teria mais dificuldade para chegar. Então é o seguinte, a solução lógica é o Maracanã. O Maracanã precisa do Flamengo. O Maracanã, ser um Flamengo, é um elefante branco. Assim como o Maracanã é muito interessante para o Flamengo. O que está nos planos da diretoria atual, no entanto, é retirar alguns assentos de determinados setores do estádio, caso consiga a concessão. As mudanças estão previstas para a próxima temporada, já que nesse ano a final da Copa Libertadores da América será no Maracanã. Renato Gaúcho voltou a falar sobre Jorge Jesus no último domingo 9. Desta vez, o técnico do Grêmio demonstrou irritação com a imprensa ao ser questionado sobre o Mister e fez questão de frisar um dos termos que se tornou marca registrada durante toda a temporada de 2019. O Flamengo tem 200 milhões para gastar. O Jorge Jesus tem uma seleção, tem 200 milhões para gastar. Eles estiveram aí como o Grêmio teve em 2017, praticamente aí no início dos estaduais, os jogadores estavam de férias, como nós tivemos. Usar os principais jogadores é difícil de entender vocês, porque quando a gente fica poupando, não tem que poupar. Quando a gente põe para jogar, não tem que botar para jogar. Vocês precisam decidir o que vocês gostariam que, né, o treinador fizesse. Ou vocês têm que fazer um jantar entre vocês todos, olha, vamos por esse caminho, porque é difícil entender vocês. Não é a primeira vez, e possivelmente não será a última, que Renato Gaúcho insiste
em afirmar que o Flamengo tem 200 milhões para gastar. As declarações do treinador ganharam mais força semanas antes do jogo de volta da semifinal da Libertadores. O resultado, todo rubro-negro jamais esquecerá: baile por 5-0 sobre o Grêmio em um Maracanã lotado e com clima de festa.